Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Deixe seu comentário e se inscreva se você não for inscrito, é grátis aqui, você não paga absolutamente nada, sempre vai receber os vídeos do canal. E eu queria agradecer, primeiramente, a várias pessoas que mandaram mensagem, eu vi me marcando nas redes sociais, que o YouTube lançou uma playlist dos 5 canais que vocês mais assistiram em 2025. Muita gente marca o Verdão Sempre lá entre os 5. De coração, galera, não sei nem o que dizer, não sei nem como agradecer vocês. Muito obrigado mesmo pela moral. Em 2026 estamos juntos com certeza. E bora lá falar desse jogo aqui, Ceará 1, Palmeiras 3. O que tem de bom para falar sobre isso? E também uma análise geral do Campeonato Brasileiro, falar do nosso desempenho e sobre duas outras coisas. O que o Abel Ferreira acabou de falar na coletiva, que para mim é um desvio de foco absurdo. E uma notícia que não é nada boa sobre Leila Pereira ter seu 3º mandato aqui no Palmeiras. Isso mesmo. Lembrando, você quer assistir filmes e séries, galera, amanhã chama a galera do TV Torcida no primeiro comentário na descrição. Você vai ter uma ótima grade de canais e também assistir aí Champions League, que tem essa semana, reta final dos campeonatos da Europa que voltaram, tudo, o Brasileirão acabou, mas vai ter Copa do Brasil ainda e a gente vai ter que ver o Flamengo jogar o Intercontinental. Fazer o quê? Chama lá, o teste é na hora. E esses produtos que aparecem aqui, galera, é uma nova opção do YouTube, se você tiver interesse, é só você clicar aí. E você pode levar a camisa do Palmeiras, caneca, o que você achar interessante. Bom, galera, o Palmeiras venceu por 3-1 e acabou rebaixando o Ceará, né? O Fortaleza também caiu, tinha um jogo difícil contra o Botafogo e no final das contas caíram os dois dos times do Ceará, caiu o Juventude e caiu o Sport. E na parte de cima da tabela terminamos 3 pontos atrás do Flamengo. Muita gente falou assim, pô, Júlio, terminamos 3 pontos, mais 3 era campeão. Mais ou menos, porque o Flamengo jogou com o time, sei lá, sub-20, ontem acabou empatando com o Mirassol. Mas sobre o desempenho hoje, os destaques, eu gostei muito da partida do Larsson. Pra mim ele foi o melhor em campo, um moleque que combate, tem personalidade pra jogar, deu um passe pro Sousa no primeiro tempo que foi sacanagem, que visão de jogo, finalizou no gol, por mais que não tenha acertado o gol, o passe pro Sousa foi sacanagem e o gol que o Sousa perdeu. E o gol que o Sousa, por que o Sousa foi fazer ali? Beleza, depois bateu uma falta lá, o goleirão aceitou, mas o que ele foi fazer naquele lance que não deu pra entender? Boa partida do Bruno Fux, o Aníbal marcou bem hoje, o Ceará completamente desesperado, é um tipo de jogo que... muita gente falando assim, pô, o Palmeiras ganhou de 3-1, deitou no Ceará e tal. Se precisasse ganhar, jogaria assim? Eu pergunto pra vocês também. Será que o Palmeiras, se precisasse ganhar hoje pra ser campeão, o Palmeiras ganharia? Jogaria dessa forma? Porque o Palmeiras jogou sem compromisso nenhum. Todo desfalcado, tudo. Mas jogou leve, o Ceará teve que propor o jogo. O Palmeiras teve muitos contra-ataques, teve muito espaço pra jogar. O Ceará... Por que contra o Atlético e contra o Ceará o Palmeiras teve liberdade? E conseguiu fazer 6 gols em 2 jogos. Por quê? Ambos os times não jogaram atrás. O Atlético precisava tentar vaga na Libertadores, veio pra cima. E o Palmeiras fez gols logo no começo do jogo. O Abel, no jogo contra o Atlético Mineiro, usou um jogador a mais de meio de campo. Então o time ficou mais, como eu posso dizer... O campeonato estava muito mais a favor do Flamengo. Então a pressão acabou diminuindo. E hoje a mesma coisa. O Ceará veio pro jogo, não ficou na linha defensiva. E o Palmeiras conseguiu criar. Eu só lamento o Abel não ter usado o Gilberto hoje. Porque a gente já viu o Jair jogar, já viu, sabe o que o Jair apresenta, ele marca, corre e tal, mas ofensivamente ele acaba não oferecendo muita coisa. E o Sousa acabou marcando gol. Facundo Torres chegou a 10 gols na temporada. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O Facundo Torres, ele é um jogador muito abaixo, ele é um mau jogador, ou o esquema do Palmeiras também não ajuda? Porque quando ele estava no Penharol, tudo, foi até a seleção, no Orlando City, ele não parecia ser esse jogador. Só que aqui, joga na esquerda, correndo, tudo, o jogador perde confiança, aquele negócio. O pensamento de que o jogador tá mal é ruim, você não pode fazer isso, porque senão no Palmeiras agora tem 10, 12 jogadores ruins, porque muitos estão em má fase. Então essa pergunta fica para vocês. E ele acabou fazendo um belo gol, numa jogada do Fux, tomamos 1-0 ali, numa falha generalizado, o Pedro Raul entrou sozinho, fez 1-0, o Palmeiras fez 1-1, e no segundo tempo o jogo ficou mais lá e cá, o Palmeiras começando a ter o contra-ataque, porque o Ceará precisava sair pro jogo, o empate era perigoso, e aí uma falta na entrada da área que o Maurício sofreu, que fez um jogo também bem, mais ou menos, e o Sousa deu uma bomba ali no canto do goleiro, o goleirão aceitou, e depois no contra-ataque o Flaco Lopes acabou com o jogo e o Palmeiras venceu por 3-1, depois entrou
Luiz Pacheco no jogo, o Abel fez algumas alterações, mas nada que mudasse muito o cenário pra gente. O Palmeiras acabou vencendo, mas como eu falei, não dava pra fazer mais nada no campeonato. E a gente fica com aquele gosto, né? Porque a gente vê a tabela, o Flamengo terminou 3 pontos na nossa frente. Claro que o Flamengo jogou com um time alternativo contra o Mirassol. Só que o Palmeiras vacilou demais nesse campeonato. Então esse é um campeonato que termina pra gente de uma forma meio melancólica. Não porque é vergonha, é vexame, mas cara, pô, a gente não ganhou do Vitória em casa, a gente não ganhou do Fluminense, a gente perdeu do Santos na Vila, a gente perdeu do Grêmio, aquele jogo do Grêmio que a gente perdeu fora de casa foi bizarro aquele jogo. O Palmeiras não poderia ter perdido aquela partida. E o Palmeiras acabou perdendo, esses pontos fizeram muita falta. Então o Palmeiras vai ter que mudar muito para 2026, vai ter que jogar mais futebol, porque na reta decisiva a gente acabou falhando. E quando o campeonato praticamente não valia mais nada, no jogo contra o Atlético, que a gente tinha que torcer para o Flamengo empatar contra o Ceará, e ainda o empate seria um resultado nem tão bom assim. Mas aí a gente já sabia que era complicado, muito difícil. E aí o Palmeiras vence o Atlético, vence o Ceará. Pergunta que fica, será que o Palmeiras venceria o Ceará se precisasse na última rodada? Porque tiveram jogos mais tranquilos do que esse e o Palmeiras acabou não vencendo, por mais que hoje a pressão estivesse toda no time da casa. E as outras duas notícias, o Abel na coletiva, assim, de verdade, é um desvio de foco absurdo. Ah, o Palmeiras conseguiu uma baita pontuação, foi vice-campeão com 76 pontos, nunca um time foi campeão. Tá, Abel, eu faço o que com isso? Eu faço o que com isso? Você pode desviar foco, é pra você olhar e falar, olha, foram 76 pontos, uma campanha, repito, não é vergonha terminar em segundo. Inexplicável é a queda de futebol do Palmeiras. O Flamengo ontem com o Sub-20 empatou com o Mirassol. O Palmeiras perdeu do Mirassol, o Palmeiras perdeu do Santos, o Palmeiras não ganhou do Vitória, o Palmeiras não ganhou do Fluminense, o Palmeiras perdeu do Grêmio. Então assim, 15 pontos, ganhamos 2. Então isso que tem que ser falado, Abel. Desculpa, eu com todo respeito, eu não tô nem aí se o Palmeiras terminou com a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. Isso serve pra quê, Abel Ferreira? Serve pra você inventar desculpa. Com todo respeito, galera. Tô respeitando ele, não tô faltando com respeito nenhum, mas é desvio de foco. É querer puxar, olha, o trabalho foi excelente. Não, o Palmeiras falhou em quase todos os jogos decisivos esse ano. Não vou falar todos porque é mentira. Teve a LDU no jogo da volta, teve o Botafogo no Mundial, teve o jogo do Porto que o Palmeiras foi bem. Mas pra mim isso não serve de absolutamente nada, Abel. Deixa a sua opinião. E uma notícia que preocupa demais para 2026, para a sequência. Mustafa Contursi está interessado e está apoiando essa ideia da Leila Pereira, que até ficou surpresa dela ter um terceiro mandato. Mustafa que não tem aquela força política dentro do Palmeiras, mas ainda tem alguma força. Matéria que saiu hoje lá no Estadão Sport, e a matéria do Ricardo Magatti diz que ele está ali para as pessoas que ele tem contato, sustentando e dando continuidade na ideia para que seja mudado o estatuto para Leila ficar 3 mandatos seguidos, porque ela já foi reeleita, vai ficar até o fim de 27 e poder estender até 2030. Ela já quer isso, ela falou isso, tá? Para quem acha que é mentira, matéria, tudo. A Leila falou isso 2 dias antes da final da Libertadores. Então assim, ao invés da presidente estar pressionando o treinador, cobrando o treinador para se ter um futebol melhor, para que o Palmeiras aprenda com os erros de 2025 para 2026, ela tá pensando em se perpetuar. Todos os presidentes que fizeram isso ao longo da história, aconteceu o quê? Os clubes afundaram. E ela tá querendo fazer isso e tem apoio desse cidadão que inclusive foi presidente do Palmeiras e fez o que com o Palmeiras? Afundou o Palmeiras. Pois é. E aí só pra gente terminar aqui o quebra-cabeça, quem foi que colocou a Leila dentro do Palmeiras mesmo? Quem foi que ajudou e mexeu seus pauzinhos? O próprio, né? Parece piada, né? Parece piada, mas não é. Isso está deixando muita gente preocupada. Bom, tem gente que acha que isso não é problema. Uma pessoa que não representa o Palmeiras, que faz a sua gestão ali, que precisa defender o Palmeiras em vários momentos, não defende, quer ficar mais um mandato, 3 mandatos. Agora eu pergunto, o que o poder não faz, né? Lamentável, eu sou 1000% contra esse golpe que está sendo orquestrado. Bom, deixa esse comentário. Grande abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. E Brasileirão com gosto muito amargo. Ganhamos jogos quando não precisávamos mais. E esse time tem um sério problema, você, Abel Ferreira e o elenco, em dar resposta em jogos grandes. Em jogos que Paulista,
Copa do Brasil, reta final do Brasileirão e Libertadores. Todos esses jogos ficou faltando futebol, não vi toque de bola, não vi jogador indo pra cima. Então, o resultado de hoje pra mim não quer dizer absolutamente nada e a gente falhou na reta final do Brasileirão. Não é uma vergonha terminar em segundo, mas é decepcionante o futebol que a gente jogou. Na minha análise, tá, galera? Deixa a sua. Grande abraço, tamo junto, um ótimo resto de domingo, excelente semana, valeu!